Hoje estou aqui para falar de um assunto que interessa a todos os meus amigos advogados, principalmente para aqueles que deixaram de oferir receita na pessoa física e constituíram a sua sociedade de advogados, reduzindo o valor que pagaria de tributos na pessoa física. Concorda? Então vamos lá. Tributação de sociedade de advogados. Qual o melhor regime de tributação? Ou melhor, qual o regime de tributação minha sociedade paga menos tributos? Hoje no Brasil, se você não sabe, existem 3 regimes de tributação: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Eu vou me limitar a falar de Simples Nacional e Lucro Presumido porque sociedades que optam pelo Lucro Real são somente aquelas que oferem receita no ano superior a 78 milhões, em valor superior a 78 milhões. Então são poucas sociedades e muito bem representadas juridicamente neste caso. Porém, lucro real raramente vai ser vantajoso para a sociedade de advogados, que tem margem de lucratividade alta. Então, vamos falar de Simples Nacional e Lucro Presumido? Simples Nacional, sociedade de advogados que oferam receita até 4 milhões e 800 ano. Então, se a sua sociedade ofere mais que esse valor, você deverá optar pelo lucro presumido. Obrigatoriamente, você optará pelo lucro presumido. A não ser que você faça o planejamento, divida a sociedade, tenha mais de um sócio, tem alternativas para o problema. Mas vamos considerar que você ofira até 4 milhões e 800 anos. Já é um valor considerável, 4 milhões e 800. Então, qual regime melhor? Qual regime de tributação é menos oneroso? Simples Nacional ou lucro presumido? Pessoal, depende de várias variantes. Depende do número de empregados, depende do número de autônomos que você paga por RPA, algumas variantes que pesam muito dentro da sociedade de advogados. Mas, Simples Nacional deverá, a sua empresa, se ela optar pelo Simples Nacional, ela deverá apurar o Simples Nacional pelo anexo 4 da Lei Complementar 123 de 2006. E o anexo 4, pessoal, ele tem um grande problema, que a contribuição previdenciária patronal não está inclusa dentro da alíquota do Simples. E a contribuição previdenciária patronal, pessoal, é 20% sobre toda a remuneração que você paga para empregados e para advogados autônomos que recebe por RPA. Então, acaba encarecendo demais a tributação nesse caso. Mas o lucro presumido é a mesma coisa, pessoal. Se a sua empresa optar pelo lucro presumido, ela também vai pagar 20% patronal. Então, o que é importante que você tem que analisar na hora de optar pelo Simples Nacional ou lucro presumido? Simples Nacional, a alíquota dela é progressiva. Então, quanto maior o faturamento, mais você paga de Simples Nacional. Lucro presumido já não. Lucro presumido é 11,33% mais adicional de imposto de renda mais ISS. Quando eu falo de 11,33%, pessoal, eu falo de 3% de COFINS, 0,65% de PIS, 4,8% de imposto de renda, 2,88% de CSL. Somando esses 4 tributos federais, nós chegaremos a 11,33%. Porém, pessoal, se a sua sociedade ofere mais de 187.500 no trimestre, porque lucro presumido é apurado trimestralmente, ela deve pagar adicional de imposto de renda, o que vai encarecer um pouquinho mais o valor da tributação do imposto de renda, chegando aí 14% aproximadamente. Mas o que é importante ainda você ficar atento? Porque você paga ISSQN. Cada município do Brasil cobra um percentual de ISSQN que varia de 2% a 5%. Então você precisa saber qual é esse percentual que a sociedade paga e somar aos tributos federais que eu falei. Depois eu vou pegar lá, estou pagando 11,33, estou oferindo receita em média de 60 mil por mês, 180 mil trimestre. Então, 11,33. Quanto eu pagaria dentro do Simples Nacional de tributos federais? Aí eu vou chegar a um valor, fazer um cálculo lá dentro do anexo 4 da Lei Complementar 123 e vou achar um percentual. E vou fazer a comparação com o lucro presumido. Está valendo a pena Simples Nacional? Está valendo a pena lucro presumido. Lembrando que lucro presumido, além de 20% da contribuição previdenciária patronal, eu tenho que pagar outras entidades, eu tenho que pagar o SAT, RAT, que varia aí de 1% a 6%, dependendo de acidente de trabalho, mas o advogado não tem acidente de trabalho, vai pagar um percentual menor aí. Eu não sei te falar qual é o percentual exato de SAT, RAT, né? Que tem que ser pago. Então, mas o que é mais importante? É considerar o valor da sua folha de pagamento declarada, de empregados e de autônomos que você paga por RPA, que eu não sei se todas as sociedades estão fazendo isso corretamente, ou estão colocando todos os advogados dentro da sociedade como sócios, evitando que o próprio advogado tenha imposto de renda retido, tenha INSS retido,
e recai, assim, reduza muito o valor que efetivamente eles ganham. Então tem alternativa para advogado nesse ponto também. Mas assim, sendo bem simples e breve, compare 11,33% do lucro presumido com o valor da alíquota do Simples Nacional que a sua empresa está pagando. Provavelmente o Simples Nacional vai ficar mais barato até determinado faturamento. Depois, o lucro presumido vai ficar mais barato. Agora, ISSQN, pessoal, é uma coisa que você precisa ficar muito atento. Se a sua sociedade de advogados opta pelo lucro presumido ou até pelo lucro real, o ISSQN deverá ser pago por profissional e não por faturamento. Os municípios cobram um percentual do faturamento, mas existe vários precedentes hoje no STJ favorável a sociedades de advogados tributarem o ISS por profissional. No caso da minha sociedade, eu tenho uma liminar e hoje recolho por profissional e não por advogado, e não por faturamento, por percentual do faturamento. Pessoal, então, isso que é importante, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, porque quando a gente